Bem-vindo, professor Renato, aí à nossa casa. Obrigado e bom dia a todos. Nós vamos falar então um pouquinho dos indicadores de qualidade. Vocês conhecem, acredito que bem, esses indicadores, mas de qualquer maneira nós vamos passar pelas informações relativas a eles. No final, falar de algumas limitações dos nossos indicadores e algumas possibilidades. Bom, quando a gente pensa na operacionalização dos sinais, nós temos três formas de processo de avaliação acontecendo. Um através do ENAD, o outro através das avaliações em loco e também os indicadores de qualidade. Quando a lei dos sinais coloca a avaliação externa, ela abarca essas três dimensões, embora quando a gente veja no decreto ele aponta para a avaliação em loco. Né? Mas na operacionalização das atividades de avaliação, subsidiando a regulação, os indicadores eles entraram como um componente importante nesse processo. Quando nós falamos do ENAD, como disse o professor Rui, nós estamos focando na avaliação do estudante, do desempenho do estudante, para a verificação dos conhecimentos, competências e habilidades envolvidas, mas lembrando que nós avaliamos o estudante com fins de avaliar o curso. Então, a lei dos sinais deixa muito claro isso, que nós avaliamos o desempenho do estudante a fim de verificar o desempenho do curso. Inclusive, a estrutura da prova ela foi concebida nessa perspectiva. Se eu tivesse de avaliar o estudante em si, eu teria de ter um outro formato de prova, provavelmente com mais itens, que abarcassem mais conhecimentos, competências e habilidades. Na avaliação em loco e indicadores, nós temos uma diferença substancial. Então, a avaliação em loco ela tem uma abordagem mais qualitativa, onde as comissões do INEP vão até as instituições e, a partir de um instrumento de avaliação, fazem a verificação de diversos elementos de condições de oferta. Né? Mas com um olhar qualitativo, olhando para a instituição em si, os recursos dela, sem uma visão comparativa com as outras instituições. Quando a gente pega os indicadores, os indicadores têm uma abordagem mais quantitativa. Né? Então, ela vai subsidiar os processos de avaliação em loco, mas ela tem um outro caráter, sobretudo para a indicação de quais instituições vão passar por avaliação em loco. Então, isso pensando no subsídio aos processos regulatórios. Na forma como nós trabalhamos com os indicadores hoje, a constituição deles, nós temos uma avaliação comparativa. Enquanto a avaliação em loco, ela verifica a instituição ou o curso em si, a metodologia que abarca os nossos indicadores, ela traz para a gente uma abordagem mais comparativa. Então, ela tem um valor relativo. Da avaliação em loco, eu tiro uma medida absoluta, né, a partir do instrumento de avaliação. Pelos indicadores, nós temos uma medida relativa. Então, a partir do ENAD, como nós vamos ver um pouco adiante, nós fazemos um tratamento estatístico onde eu tomo a média como referência. Então, eu tenho sempre uma avaliação comparativa. Bom, e eu tenho a questão da abrangência. Né? Então, pensando daquelas três formas, embora eu tenha ENAD, avaliação em loco e indicadores, as abrangências que nós temos são estudantes, cursos de graduação e IES. Então, cada um tem a sua finalidade específica e nós temos resultados produzidos a partir para esses grupos. Né? Então, do ENAD nós temos, por exemplo, a nota do estudante, que é divulgada ao estudante. Então, após a divulgação oficial dos resultados do ENAD, nós disponibilizamos o boletim do estudante para que ele possa acessar e ver o seu desempenho e a comparar com sua instituição, o seu curso, região, país, etc. E nós temos, então, avaliamos o estudante, damos a nota para o estudante, avaliamos o curso, damos nota para o curso, no viés da avaliação em loco e a partir
dos indicadores. Então, pegando ali o que está em vermelho, a partir dos indicadores nós temos o conceito ENAD, aliás, a partir da aplicação do ENAD e mais a agregação de outras informações das bases de dados oficiais do governo, nós temos o conceito ENAD, o CPC e o IGC. O ENAD, como vocês sabem, segue o ciclo avaliativo previsto na portaria 40. A próxima área a ser avaliada agora em 2017 são as ciências exatas, licenciaturas, áreas afins. E no eixo tecnológico nós temos controle de processos industriais, informação e comunicação, infraestrutura, produção industrial. Em 2016 nós tivemos a área da saúde, tanto para bacharelados como para o eixo tecnológico também estamos nessa direção, mais recursos naturais, militar e segurança. Vejam, quando a gente pega a área da saúde, ela realmente é a menor área em quantidade de áreas, de cadernos de provas serem constituídos e também a quantidade de estudantes que participam do ENAD. A maior área em quantidade de estudante é do ano 3. Quando a gente fala das áreas previstas para o ciclo avaliativo, nós estamos falando das grandes áreas do conhecimento, e não são as áreas de avaliação do ENAD em si. Não é? As áreas de avaliação do ENAD elas são definidas anualmente. Normalmente a gente costuma dizer que nós estamos avaliando o curso de administração, mas na verdade nós temos uma área de administração onde os cursos se vinculam de acordo com a sua proposta pedagógica, de acordo com a sua organização pedagógica. Todas as ações de avaliação, regulação e supervisão, elas decorrem do ENAD, segundo o que está organizado na portaria 40. Então, a partir do ENAD, nós temos os indicadores e a partir também desse ciclo avaliativo são indicadas as avaliações em loco e as medidas de regulação decorrentes do exame ou não. Nós temos algumas ações vinculadas às áreas do ENAD, então nós temos as duas primeiras vinculadas ao INEP, que é a elaboração e aplicação das provas do ENAD, cálculo e divulgação dos indicadores. E as medidas de regulação que estão no âmbito das séries. No ENAD, nós temos aplicados os seguintes instrumentos: o questionário do estudante, o questionário do coordenador, a prova, que tem essa composição, então a parte de formação geral e conhecimento específico. A parte de formação geral corresponde a 25% dos itens da prova, e a componente específico 75%. E esse peso nós mantemos para o cálculo do indicador, como vocês vão ver adiante. E temos também o questionário de percepção da prova, né? Então, que o estudante responde exatamente no momento que ele faz a prova. Aí nós temos um pouco das quantidades de estudantes que foram inscritos no ENAD de 2004 a 2016. Como vocês podem observar, de fato, nós temos ali no ano de 2015 a maior quantidade. Enquanto indicadores, na portaria 40, nós temos nominalmente citados 3 indicadores: conceito ENAD, o CPC, conceito preliminar de curso, e o IGC, que é o Índice Geral de Cursos Avaliados na instituição. Com a alteração que nós tivemos em 2 artigos da portaria 40 em dezembro, substancialmente abre a possibilidade de nós divulgarmos outros indicadores de qualidade, e com isso também outros indicadores podem ser utilizados para fins de regulação e avaliação de modo geral. Uma outra perspectiva que se abriu foi a possibilidade de divulgar os resultados, de calcular e divulgar os resultados de AD presencial de maneira separada. Então, por força da portaria 40, nós calculávamos e divulgávamos os indicadores, agregando as informações dos cursos presenciais e AD que estavam na sede da instituição. Com essa modificação, a partir de 2014, a partir de 2015, os indicadores foram calculados e divulgados por código de curso. Ou seja, se eu tenho EAD presencial na sede, ou se eu tenho 3 códigos de curso diferentes na sede, cada um deles terá
o seu indicador calculado e divulgado separadamente. Para a gente, isso se reflete num ganho, na medida em que eu consigo olhar para aquele curso em si. Então, nós tínhamos demandas, diversas demandas de instituições que diziam, bom, eu queria analisar os meus 2 cursos, eu tenho coordenadores diferentes, embora esteja no mesmo município, mas eu queria saber, de fato, qual é o desempenho de cada um. Então, para fins de gestão, acho que isso é importante, e para fins de avaliação, consequentemente, também. Bom, todos os nossos indicadores, eles são divulgados em faixas de 1 a 5, então são valores uma escala discreta crescente, são valores inteiros. Eles são calculados a partir de componentes, o conceito ENAD basicamente do desempenho do estudante, mas quando pegamos CPC e GC nós agregamos outras informações. Todos eles passam por um processo de estatístico, né, de padronização e reescalonamento das medidas. Então nós pegamos as notas brutas e eles passam pelo processo de padronização e para jogá-los num intervalo de -3 a 3, considerando a média como referência. E aí isso faz com que nós empurremos os resultados como se fosse por uma curva de Gauss, então por uma curva normal, embora ela acabe tendo um deslocamento um pouco mais para a esquerda, um pouco mais para a direita, mas a distribuição é nessa direção. O tratamento estatístico leva para isso. Com isso, as menores notas, por mais que nós tenhamos vários cursos com bom desempenho, quando nós fazemos esse tratamento, as menores notas elas vão parar em faixas do conceito menores. O processo de reescalonamento ele pega essas medidas que foram de -3 a 3 e joga no intervalo de 0 a 5 num valor contínuo. E aí, desse valor de 0 a 5, nós temos uma tabela de conversão para chegarmos nas faixas de 1 a 5. Bom, é importante lembrar que antes da divulgação final dos indicadores, todos os insumos são disponibilizados no sistema EMEC para que as instituições se manifestem. E é importantíssimo que façam nesse período e pelo sistema. É o meio oficial indicado. Nós temos várias situações de instituições que, por algum motivo, encerram o período de manifestação antes de concluírem as manifestações. Na medida do possível, a gente atende para a reabertura do sistema, né, reabre as manifestações para aquela instituição que encerrou. Mas esse procedimento é um procedimento que não é tão rápido, porque depende de TI, e então por isso a gente chama a atenção da importância de fazer com cuidado essa etapa. O professor Rui disse do censo. Eu vou dizer daqui a pouquinho da importância do preenchimento das informações do censo. Essa é a tabela de conversão. Então, dependendo do valor contínuo de cada um dos conceitos, nós temos a conversão para as faixas. Como os indicadores, nós tivemos essas quantidades de cursos avaliados desde 2004. Então, em 2014, quase 10 mil cursos. Em 2015, um pouco mais de 8 mil. E em 2016, 4.300. Ou seja, um pouco mais de 20 mil cursos avaliados num ciclo avaliativo. Então, o conceito ENAD ele é calculado a partir do desempenho do estudante, né? Então, com foco de avaliação por curso. Ele é resultante de uma média ponderada das notas de formação geral e componente específico, com aquela proporção pela qual o instrumento foi constituído. E a partir do ano passado, então, ele começou a ser calculado por código de curso. Ano passado não, desculpa, o ano de referência de 2015, esse último ano foi atípico. Para os cursos que tenham ao menos 2 concluintes, né? Porque, por força da legislação, nós não podemos divulgar os resultados individuais do sujeito, do indivíduo que participar da prova. Consequentemente, se eu tenho só um estudante daquele curso, eu divulgaria indiretamente a nota dele. Então,
por isso que nós fazemos para 2 concluintes participantes, 2 ou mais. O CPC, ele já agrega diversas variáveis, diversas informações provenientes de fontes distintas. Então, a primeira é o ENAD em si, então o resultado do desempenho dos estudantes, a titulação e regime de trabalho do corpo docente, que essa informação vem do censo, e daí a importância de vocês fazerem o preenchimento ou orientarem em suas instituições o preenchimento dessas informações de maneira bastante cuidadosa. Quando vocês fazem a inscrição dos estudantes do ENAD, vocês vinculam esses estudantes, esse curso, esses estudantes a um determinado código de curso. Por vezes, se faz a confusão de inscrevo o estudante no curso, quando eu declaro no censo mais adiante, eu declaro em outro código de curso. Isso é um problema para a gente no âmbito do CPC, né? Porque no CPC nós utilizamos as informações do censo que vocês declaram no ano seguinte, né? Então, é importante que se atentem na hora de preenchimento do censo, de que as informações relativas à própria vinculação dos estudantes, como também do corpo docente e demais informações, estejam vinculados ao mesmo código de curso. Às vezes, o código de curso que vocês fizeram, a inscrição no ENAD, ele foi extinto por alguma razão nas séries, né? E o censo tem um campo previsto para isso, de código representado. Então, se algum curso do qual vocês tinham estudantes inscritos no ENAD, por alguma razão havia duplicidade de código no sistema, e esse código foi saneado, no censo há o campo para dizer, olha, esse curso está sendo representado por tal código, ou está representando, na verdade, tal código. Por quê? Com essa informação no censo, na hora de calcular o CPC, nós já fazemos a vinculação direta. Então, é importante que se atentem a essas informações no censo. A outra variável que entra, outro componente, é o valor agregado pelo curso no processo formativo pelo qual o estudante passou. O IDD ele teve uma mudança em 2014, nós entendemos que foi uma mudança significativa, na medida em que antes, até um determinado momento, se não me engano, até 2012, até 2011, os estudantes ingressantes faziam uma prova, não sei se vocês vão lembrar disso. E aí nós usávamos a nota dos ingressantes para fazer uma estimativa de quanto os concluintes teriam, mas sempre considerando média dos ingressantes, média dos concluintes. A partir de 2012, se não me engano, nós passamos a utilizar as informações do Enem, porque foi feito um estudo e se mostrou que havia correlação entre as notas dos estudantes ingressantes no ENAD com as informações que havia com os resultados do Enem. Com isso, não fazia sentido a gente continuar tendo o custo de aplicação de provas se nós tínhamos uma informação correlata. A partir daí, o que fizemos? Passamos a calcular os ingressantes com base no Enem, mas ainda a média do ingressante comparando com a média dos concluintes. Bom, a partir de 2014, nós conseguimos encontrar o próprio concluinte na base de dados do Enem. Então, com isso, a estimativa ela não é mais considerada médias, mas sim o desempenho dos estudantes individualmente. Então, a partir das médias das notas individuais do Enem, nós fazemos uma estimativa para o desempenho dele esperado no ENAD e comparamos com o resultado efetivo. Então, com o IDD, a gente verifica se, considerando as condições dele ao entrar no curso, ele foi levado no objetivo, naquilo que ele poderia chegar, se ele foi levado além ou aquém do que ele poderia ter chegado. Então, essa é a ideia do IDD, olhar o valor agregado de fato. Uma outra mudança que a gente teve no IDD foi a questão da metodologia. Então, antes nós utilizávamos, justamente porque nós não tínhamos a informação por estudante, mas tínhamos somente as médias, nós tínhamos como método de estimação a regressão linear simples.
Né? Com a possibilidade de ter a nota do estudante individual, nós fizemos a estimativa com 2 níveis. Então, nós estamos utilizando o modelo hierárquico, que seria a regressão linear multinível. Tá? Então, com isso, a gente entende de fato que tem uma melhoria, porque agora eu não comparo média com média, mas eu pego o estudante, qual é a condição dele e a estimativa que eu tenho para a nota dele, e vejo a nota dele, se ele chegou ou não naquilo que era esperado. A outra parte, ela está no componente vem da percepção dos estudantes, que nós obtemos através do questionário que é aplicado. Então, nós temos várias questões relacionadas às condições de oferta do curso, então, organização didático-pedagógica, a questão de infraestrutura e instalações, a oportunidade de ampliação da formação. Bom, com isso, nós também tivemos uma mudança a partir de 2014, melhor, 2013. Antes, nós utilizávamos uma questão para determinar os aspectos de organização didático-pedagógica e uma outra referente a instalações, infraestrutura e instalações físicas. Essa era uma reclamação que nós recebemos muito no âmbito do INEP. Né? E, embora nós tivéssemos estudos que mostrassem que aquela questão ela representaria o conjunto das questões que eram aplicadas no questionário, nós de fato resolvemos mudar e abarcar todas as questões que estivessem envolvidas com aquele determinado eixo. Então nós tivemos 2013, 14 e 15 um ciclo para conseguir avaliar esse questionário como um todo e ver a sua estrutura. Se vocês forem observar, ao longo dos anos houve uma modificação de uma questão que foi de um eixo para outro, porque nós fazemos testes estatísticos, e às vezes uma questão estava em infraestrutura, dentro daquele ano especificamente. Quando nós aplicamos o teste no ano seguinte, ela foi parar por uma questão representativa de aspectos didático-pedagógicos, e agora nós vamos fazer um estudo envolvendo 6 anos para conseguir tirar um direcionamento único. Então, o CPC também está sendo calculado por código de curso para aqueles que têm ao menos 2 concluintes participantes do ENAD. Aí está a composição. Então, originalmente a gente costumava apresentar como vindo do desempenho do estudante a 55%, mas na verdade não é bem isso. Quando a gente fala do IDD, a informação do desempenho do estudante é um componente, mas ele não é só o desempenho do estudante, é aquela comparação entre o que eu esperava e o que de fato o estudante conseguiu alcançar. Então nós temos as informações do conceito do ENAD especificamente, 20%, compondo 20% do indicador, o IDD 35%, corpo docente nós temos proporção de mestres, a proporção de doutores e regime de trabalho, cada um com seus percentuais, no total chegando a 35%. Nós destacamos que aqueles que são apontados como doutores, nós computamos essa quantidade para mestres e para doutores. Mesmo que às vezes o professor só tenha doutorado, já foi para doutorado direto, nós temos essa possibilidade. Ainda assim ele é computado dentro da quantidade de titulações de mestre. E nós temos a parte do questionário que corresponde a 15% do indicador. O último componente que foi incluído foi o terceiro eixo, correspondente a 2,5% do total do indicador, que são questões que apontam na direção de atividades acadêmicas extra-classe. Então, de fato, que tipos de eventos, se tem eventos que são proporcionados dentro da instituição, se eu tenho possibilidade de intercâmbios, de estágios extracurriculares, etc. O IGC, por outro lado, ele é um indicador que vai trazer as informações de graduação e pós-graduação. Então, quando ele foi concebido,
se esperava atribuir um adicional de pontuação para as instituições que tivessem pós-graduação e pós-graduação bem avaliadas. Então, quando a gente pega o IGC, se eu quiser saber exatamente na minha instituição qual é o desempenho médio da minha graduação, eu tenho um componente. Então, se vocês pegarem a planilha que é divulgada do IGC, lá consta qual é a nota que a instituição teve no componente graduação. E tem a nota no componente pós-graduação. Então, isso ajuda a enxergar as dimensões da instituição. Mas o indicador em si, ele leva em consideração as duas coisas. Então, o IGC ele vai ser calculado com a média ponderada dos CPCs do último triênio. Então, 2016 será calculado com CPC de 2016, 2015 e 2014. Uma média ponderada pela quantidade de matrículas para dar o devido peso do curso dentro da instituição. Isso dá uma certa estabilidade para o indicador, e aí eu costumo brincar para o bem ou para o mal. Né? Porque às vezes uma instituição que tem um curso, tem 4 ou 5 cursos, e geralmente o curso de administração e pedagogia engole a quantidade de cursos de matrículas dentro de uma instituição menor. Né? E aí, aquela matrícula de administração, as matrículas de administração correspondem a 80% da instituição. Se aquele curso tem um desempenho ruim no ENAD, consequente no CPC, etc., se amarga isso durante 3 anos, né? Até ter de novo a avaliação daquela área e conseguir modificar esse indicador. Então, é um indicador que ele se propõe a ter uma estabilidade maior, até para não ficar no sobe e desce todo ano, até porque esse ano até que não, mas nós tínhamos, por exemplo, medidas de financiamento apoiadas em cima do IGC. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Não é? E a média ponderada dos conceitos da avaliação trienal da CAPES, que agora está mudando para quadrienal, enfim, mas a última avaliação consolidada da CAPES, que tem a referência equivalente ao indicador. Né? Nós estamos colocando, tentando padronizar as datas de referência para que a gente tenha uma coisa um pouco mais consistente, mais plausível. Para as instituições que só têm curso de graduação, não tem estrito sensu oferecido, basicamente é a média dos CPCs. Bom, então pensando no que a gente viu agora, da composição dos indicadores. Então o conceito ENAD, ele vem basicamente das informações, desempenhos dos concluintes no ENAD. Quando eu pego o IDD, eu vou estar considerando informações que vêm do resultado do estudante e informações que vêm do Enem. Né? Então, da onde eu mensuro. Né? Nós tivemos vários questionamentos, assim, mas agora só está usando nota do ENAD, mas e a escolaridade de pai, mãe, etc. Quando nós fizemos os estudos, utilizando o questionário do estudante, nós tivemos 5 variáveis que foram explicativas de maneira mais significativa para o indicador. As 4 notas do Enem e a nota da redação. Essas foram as 5 variáveis explicativas que se mostraram como... claro, toda variável pode explicar um pouquinho, mas não faz sentido você colocar dentro do indicador se ela tem uma representação pequena. Né? Então, essas foram as 5 notas. Como a nota do Enem ela não é comparável de uma edição a outra, e para o cálculo do IDD nós utilizamos várias edições, porque eu tenho cursos, aliás, tem um estudante que vai ter mais tempo de conclusão para a conclusão do curso, e a gente sempre pega uma nota mais ideal, né? Ou seja, tentamos pegar sempre a mais próxima do ano dele de ingresso. Então nós resolvemos ficar só com as notas que eram comparáveis, que são as 4 notas do Enem. Variável de escolaridade de pai, mãe, renda, etc., que nós tínhamos essa possibilidade também de trazer para o Enem, elas não se mostraram significativas para a grande maioria das áreas. Uma ou outra, se não me engano, umas 3 ou 4, dentro do estudo que nós fizemos de 30 e poucas áreas, não se mostrou significativo. Então nós resolvemos não utilizar mesmo para aquelas áreas específicas. Resolvemos utilizar um modelo que atendesse a todas as áreas.
Quando a gente pega o CPC, nós temos informações que vêm do conceito ENAD, ou seja, a nota bruta do ENAD. Nós temos as informações que vêm do questionário do estudante, que é aplicado junto com o ENAD, né, no período que antecede a publicação do ENAD. Nós temos as informações que vêm da nota de IDD, e nós temos as informações de corpo docente que vêm do censo. Tá certo? Então, se eu tenho um problema de censo, esse problema vai desembocar no CPC. E para o IGC, nós temos as informações dos CPCs, mais as informações da pós-graduação. Então, essa é a dinâmica de composição dos indicadores e de onde vêm as informações. Todas as nossas notas técnicas, elas são divulgadas no site do INEP. Então, de todas as edições lá estão. De um ano para outro, como nós fazemos ajustes na metodologia, nós vamos incorporando isso. Às vezes tem alguma nuance do cálculo que às vezes passa despercebido, a gente tem tentado cada vez mais deixar ela bem esmiuçadinha para que todos possam reproduzir o cálculo sem problema nenhum. Uma outra questão que sempre nos questionavam, nos apresentavam, era que não era possível reproduzir o cálculo do IDD. E já a partir do ano passado, nós passamos a divulgar os microdados do IDD. Então, vocês não conseguem reproduzir o processo de levantamento das informações na base de dados do Enem. Isso, de fato, para vocês fica difícil. Para fins de pesquisa é possível, eu vou dizer daqui a pouco. Mas para fins de conferência de cálculo, isso fica inviável, porque se nós teríamos todas as instituições indo ao INEP para poder fazer cruzamento de dados, e aí não seria algo viável para fins de gestão. Então, a partir do ano de 2014, nós começamos a divulgar os microdados do IDD. Então, também é possível reproduzir o cálculo do IDD a partir dessa edição. Bom, aí eu falei que ia abordar uma questão de limites e possibilidades. Então, os nossos indicadores, por melhores que eles sejam, por melhor que a gente trabalhe em cima deles, por mais que aprimoremos e transformemos eles naquilo que a gente espera, eles não vão substituir a avaliação em loco. Eles não são um retrato da realidade. Né? Na verdade, nenhum indicador, até a própria avaliação em loco em si, o resultado dela não é o retrato da realidade. É mais próximo que dos indicadores. Não é? Então, a gente costuma dizer que não substitui. Né? Eles ajudam a instituição a tomar decisões de gestão? Ajudam. Então, vou lembrar, por exemplo, eu sou proveniente da educação superior. Trabalhei quase 10 anos na educação superior, boa parte, mais de 7 em uma universidade. Eu lembro dos nossos coordenadores, que estavam vinculados à gestão, de nossos coordenadores trabalharem os resultados do ENAD. E assim, às vezes, questão a questão. Tinha uma área especificamente que a coordenadora pegava a questão, reunia o corpo docente e dizia, olha, esse item, os nossos estudantes não foram bem. Qual é o componente? Aonde que está? Qual é a disciplina? Professor, como é que você está trabalhando? Estou trabalhando assim, então tá ok, então vamos analisar a questão. Aí, tem aqui um termo que não é habitual da linguagem dos nossos estudantes. E aí foi uma possibilidade de erro. Então, era feito trabalho nesse nível. Então, os resultados que nós temos, eles ajudam bastante na gestão da instituição. Não só da instituição, mas na gestão pública. Né? Mas o que os nossos indicadores trazem não é a mesma informação do que a avaliação em loco. Eles expressam valores relativos e não absolutos, que foi algo que eu já havia dito, então isso a gente entende que é um limite. Né? Da forma como as nossas escalas são compostas, ela não permite a comparabilidade entre uma edição e outra. Então, quando eu digo, olha, uma instituição teve 3 no CPC de um ano e ela teve 2 no outro, quer dizer que ela piorou? Na verdade, como é uma medida comparada, pode ser que os outros melhoraram e ela ficou no mesmo lugar. Pode ser que ela tenha piorado? Pode, mas isso depende de uma análise um pouco mais profunda. As nossas medidas, elas não permitem essa comparação entre uma edição e outra só pelo valor, pela faixa que é publicada.
E aí nós precisamos, um outro limite é fazer a implementação de ajustes nos indicadores enquanto eles são utilizados para alguma coisa. Então, se nós temos um indicador que ele subsidia, por exemplo, o financiamento de instituições públicas e, de certa maneira, indiretamente de instituições privadas, se a gente começa a mexer nesse indicador, o recurso que estava aqui, ele sumiu no ano seguinte. Então, a gente toma esse cuidado também na hora de fazer os nossos estudos e fazer os nossos ajustes. Em 2014, nós contratamos consultores especificamente para tratar dos indicadores, né, para a mudança do CPC e do IGC. E aí, para o CPC, o que nós conseguimos avançar tecnologicamente falando em estatística foi a mudança do IDD, que foi uma mudança significativa para a gente e que nós não teríamos de condições de fazer internamente, sozinhos, sem a ajuda dos consultores. Porque todo o processo que acontece fora para o consultor, ele não é implementado direto, ele passa pela validação da nossa equipe técnica. Quando chegou o produto do IGC, por exemplo, vieram 6, 7 propostas diferentes do consultor. Quando nós damos essas propostas, nenhuma delas refletiam aquilo que era a concepção do indicador. Claro, mas aquelas 7 proposições nos ajudou a pensar numa outra possibilidade pela nossa própria equipe que foi implementada. Então, a partir desses ajustes, as instituições que tinham valores de pós-graduação 6, 7 de excelência, o que aconteceu? Eu consegui melhorar um pouquinho o contínuo. Enquanto possibilidades, nós temos o aprimoramento desses indicadores, que é o que a gente tem como foco, substituir as escalas que a gente utiliza de medida comparada para medida absoluta, a composição de uma cesta de indicadores, ou seja, para dar outras possibilidades para a regulação, atuar a partir de indicadores e a partir para as instituições também poderem avaliar as suas práticas e fazer sua gestão, e para avaliação de políticas públicas. Então, de um modo geral, com a mudança da portaria 40, que fala justamente da possibilidade de haver outros indicadores, nós pretendemos começar a divulgar esses indicadores. Até mesmo o componente dos indicadores que nós temos, nós podemos divulgá-los separadamente. Eles são indutores de qualidade, a gente viu a titulação de corpo docente crescer, nós vemos a mudança de infraestrutura na próprio questionário dos estudantes, e nós estamos tentando induzir a qualidade na medida em que colocamos aquele novo componente do questionário do estudante, que é atividades fora de sala de aula, né, que extrapole a dinâmica de sala de aula. Os resultados servem para instituições, para secretarias do MEC, para gestores públicos em geral, para pesquisadores, sociedade em geral. Eu sei que acho que o tempo já acabou com o negocinho ali da piscando, mas eu só queria dizer que nós temos os dados disponibilizados para fins de pesquisa. Então, às vezes, vocês querem algum dado específico que vocês não conseguem pelas informações que nós disponibilizamos no site. Embora nós já tenhamos os microdados, temos as planilhas com cada um dos componentes, etc. Mas para pesquisa científica, às vezes não é o suficiente. Então, no site oficial do INEP, nós temos microdados, que boa parte das informações que se busca, às vezes, eu consigo resolver com microdado. Então, às vezes, chega a demanda para a gente, eu queria acesso à base de dados para fazer pesquisa X, para ir lá no INEP. A gente diz, não precisa do INEP dessa informação. Nisso que vocês querem, o microdado está lá. Não é? Então, nós temos os microdados dos exames, dos censos, nós temos todas essas informações no site. Temos as planilhas de resultados dos indicadores. Os microdados, nós mudamos todos eles no ano passado, incluindo o código de curso. Então, por mais que nós não pudéssemos divulgar resultados EAD e presencial separadamente, quando nós colocamos o código de curso, as instituições passaram a ter a possibilidade de fazer um estudo histórico do desempenho dos seus estudantes em EAD e presencial, por exemplo, se quisessem, ou de 2 códigos de cursos que estão em campi diferentes dentro do mesmo município. E nós temos os relatórios de IES, de curso, síntese diária, que também estão no site do INEP.
E nós temos a sala segura, que aí sim, se eu tenho eu quero cruzar informações do Enem, ENAD, com alguma coisa mais específica, que eu preciso identificar o sujeito. Né? Então, o mesmo indivíduo, pelo CPF eu consigo vincular. É possível fazer isso, mas só na sala segura do INEP. Não é a mesma sala segura dos itens, nós separamos isso para poder facilitar o acesso dos pesquisadores, mas ainda assim é um local onde o pesquisador entra sem nenhum tipo de recurso, que ele possa tirar as informações. O acesso daquele terminal é um terminal que não tem comunicação com a internet, com nada, e o que o pesquisador tira de lá não é base de dados, são sínteses de análise. Né? Então, ele tem que fazer toda a análise que ele precisa dentro da sala segura. As possibilidades de cruzamento estão entre várias bases, para ver trajetória, se consegue ver muitas coisas com essas informações. Bom, é isso.